Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Aqui em Goiânia, 7 da noite, capital Goiás. Ao vivo, começa de imediato a edição diária e única do programa A Voz de Goiás na Câmara do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Hoje é quarta-feira, 7 de junho de 2017. Senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros no país e fora dele, meus amigos, minha gente. Aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente 100% voluntário. Pelas 22 redes sociais do Cajuru, ao seu dispor em sua tela, cada uma delas, e você escolhe por qual me seguir na internet mundial, com o comando ao vivo do facebook.com/Cajuru Goiás, facebook.com/do Cajuru, canal Cajuru Oficial no YouTube, Twitter, @Real Cajuru e tvcajuru.com, sempre e agora, graças a você e a mais ninguém, com mais de 42 milhões de alcances, acessos e seguidores apenas em 6 das 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. O sexteto do gabinete pronto e, como sempre, abrimos o programa com a imagem do dia. Veja aí, ônibus em Goiânia. É possível Victor Campos de Oliveira, Laerte Vasques, fechar um pouco mais a imagem? Grato. Veja aí, na traseira do ônibus, no outdoor ambulante do ônibus, Goiânia está voltando a sorrir. Mutirão, Prefeitura de Goiânia. E a criança sorrindo. E aí cabe a pergunta nesta propaganda nos ônibus: quanto custou? E a outra pergunta: você, comente por fineza, acredita que o prefeito Íris Rezende vá realmente enfrentar o cartel do transporte coletivo em Goiânia? Não permitir aumento de passagem? Municipalizar a tarifa do preço do ônibus para o goianiense, conforme ele prometeu a mim e a toda a Câmara aqui na segunda-feira da semana passada em sua prestação de contas? Acredita? Porque, repita a imagem, é muito forte, exceto se foi paga esta publicidade nos ônibus de Goiânia. E o mutirão começou sábado, rapidinho nos ônibus de Goiânia, esta propaganda
da prefeitura. E agora o vídeo do dia. O vídeo do dia é sobre a senhora Juliana Rodrigues, uma mãe em desespero, que veio aqui no gabinete 44 em função do estado crítico de seu filho, dependente químico, que estava sendo ameaçado de morte. Ela pediu a mim, como seu empregado público, uma solução. Tentamos, e graças à secretária executiva Lidiane Rodrigues, conseguimos abrigá-lo na Casa de Recuperação Projeto Emanuel Carep. Lá ele, a partir desta semana, já começa a ser bem cuidado e principalmente protegido. E ela mandou uma mensagem desnecessária, mas registro. Que é Juliana, que ontem levou o seu filho Matheus para a clínica. Deu tudo certo, Juliana? Deu, eu levei ele lá ontem, ele ficou lá. E agradeço, Cajuru, pela ajuda e que ele continue ajudando lá a clínica, que eu achei muito bom lá, a casa de repouso. E você espera que agora, com o seu filho internado, ele consiga se recuperar? Sim, eu espero que ele consiga recuperar lá, porque eu achei lá um lugar muito bom e eu acredito que ele vai se recuperar. E agora a anistia fiscal. O prefeito Iris Rezende quer a goela abaixo. Uma e meia da tarde recebi a notícia da presença do cartel imobiliário hoje aqui na Câmara durante a decisão histórica sobre a anistia fiscal. Antes vai para o ar neste momento para os seus comentários e julgamentos, porque rede social sem interatividade, mão dupla, ou seja, eu falo, pergunto e peço as suas opiniões, porque tem gente achando que eu não posso fazer pergunta com um ponto de interrogação, ou debilidade mental, ou ignorância. Porque a pergunta com ponto de interrogação é para você responder, é a sua opinião e não a minha. Quando quero dar a opinião, dou, e vou dar a minha opinião daqui a pouco. Em edição extraordinária, quando terminou a sessão histórica de hoje aqui na Câmara, nada melhor do que um dia após o outro, e que dia vivido aqui hoje, onde prevaleceu a maioria absoluta, a maioria de parlamentares comprometidos com a sociedade goianiense e com responsabilidade neste delicado assunto de anistia fiscal, refis, perdão fiscal, parcelamento dos devedores dos impostos municipais, IPTU, ISSQN, ITU e ISS. Portanto, 11h52 da manhã, eu entrei ao vivo, em edição extraordinária, e relatei tudo o que aconteceu na sessão da Câmara. Mas faltou esta informação que só obtive 1h30 da tarde. O cartel imobiliário esteve hoje aqui, acompanhando. E daí a pergunta, por que o cartel imobiliário se interessou na votação da anistia fiscal? Por qual motivo? Estava preocupado? Porque tanto o Iris, que ficou alegre ontem, ao vencer por 16-11, hoje chorou. Hoje dançou na boquinha da garrafa. Perdeu de 21-9, de goleada. Prevaleceu o pedido de vistas. E não houve a votação da anistia fiscal. E não vai haver a goela abaixo. Não vai mesmo. A sociedade goianiense será respeitada. Ela terá que conhecer primeiro quais são os maiores devedores para que esta casa aqui na Câmara decida como vai ser.
E eu apresentei emenda com mais 18 vereadores, 19 juntos em uma emenda, que ficou como stand-by, como segunda opção. Prevaleceu a primeira, o pedido de vistas. Agora, repito, por que o cartel imobiliário veio aqui na Câmara hoje? Estava aqui o lobista conhecido, que participou do primeiro dia da eleição, voto a voto, decidindo a eleição, o Leopoldo Veiga Jardim. Ele andava por toda a Câmara aqui hoje. E é engraçado, Victor Campos de Oliveira, ele e os demais integrantes do cartel imobiliário foram embora a que horas? Depois do placar. Quando viram no painel eletrônico da Câmara, a derrota de 21-9, a vitória do bem da sociedade goianiense, não foi votada a anistia fiscal, o cartel foi embora. E aí o Cajuru está errado de julgar o porquê dos votos de alguns. E já opino aqui, dos 9 vereadores derrotados hoje, para mim a maioria votou sem rabo preso, com opinião própria. Agora, dizer eu que todos são iguais, nunca. E nem vou dizer que todos são santos. Manda para o ar a edição extraordinária. Goianienses podem comemorar e podem ter certeza de que a maioria desta Câmara é independente, sabe pensar, sabe refletir 24 horas depois e sabe respeitar cada cidadão e cada cidadã de Goiânia. Ontem foi um dia triste e melancólico, com a base do prefeito Iris Rezende a goela abaixo, impedindo um pedido de vistas feito por mim e pela vereadora doutora Cristina para que não se votasse na polêmica anistia fiscal, que na verdade é um privilégio aos milionários de Goiânia e nunca aos que enfrentam uma crise econômica, ou estão desempregados, ou não possuem mais até seus pequenos negócios. A razão principal de nosso enfrentamento aqui com a base do prefeito Iris Rezende nunca é pessoal. É para defender a cidade, pois se trata de um absurdo, de algo sem nenhum cabimento, de algo repugnante, onde a prefeitura se recusa a fornecer a esta Câmara quais são os 100 maiores devedores de impostos municipais, entre eles o ISSQN, o IPTU, o ITU e o ISS. Se a prefeitura insiste no sigilo, é porque tem algo errado. É porque entre os maiores devedores estão empresários de vários segmentos e até de cartéis, como ocorre em qualquer cidade do mundo e não só em Goiânia. E ontem, por mais revolta que houve entre 2 vereadores apenas, pois a maioria entendeu que eu apenas apresentei uma publicação, uma postagem que correspondeu à verdade. Mostramos as fotos e os votos de cada um, não julgamos ninguém, pedimos que cada um de vocês fizesse o comentário, o julgamento. E apenas uma pergunta coube: o vereador vota por consciência em um assunto como este, de anistia fiscal, de refis, de reparcelamento de dívida de impostos? E tem ponto de interrogação nessa pergunta.
nenhuma afirmação de minha parte. Agora, a opinião é livre. Eu sou jornalista e tenho 40 anos de carreira. Qual o jornalista que não faz pergunta com um ponto de interrogação e deixa a opinião pública opinar? Mas, enfim, 24 horas depois do vexame, em minha opinião, e agora opino, o vexame que foi ontem aqui à Câmara, no placar, ao ser negado o pedido de vistas, meu e de doutora Cristina, aí está, 16-11, não pelo pedido de vistas, para que não se aprove ou não aprove a anistia fiscal, sem antes conhecermos e darmos consciência à sociedade goianiense, quais são os 100 maiores devedores de impostos na cidade, e ouvir de todos os senhores, as senhoras e os jovens, e desta casa de leis, quais são merecedores de parcelamento e de refis. Claro, há muitos merecedores, ainda mais num momento de crise no país. Agora, milionários têm direito a um novo parcelamento, a um novo refis? É esta a questão. Então, de ontem, quando apenas 11 representaram a sociedade goianiense, como aí mostra o painel eletrônico, às 11 horas da manhã, apenas 11, e a vitória da base do prefeito Íris com 16 votos, hoje prevaleceu, 24 horas depois, o que a sociedade goianiense esperava de nós, parlamentares aqui desta casa. E hoje o placar foi humilhante em função das decisões de todos os vereadores. A primeira, eu cheguei cedo como sempre, 5h20 da manhã, e preparei com o André, com toda a equipe, um requerimento onde apresentava eu, Jorge Cajuru, uma proposta de uma emenda nesta anistia fiscal, onde quem tem até 3 imóveis ou lotes, até 3, que mereça um parcelamento de refis de 60 meses. Agora, quem tem mais do que 3 imóveis ou lotes, que mereça apenas o parcelamento de 20 meses. Uma questão de justiça. Quem tem mais, paga em menos tempo. Quem tem menos, paga em mais tempo. Foi essa a minha emenda e imediatamente outros 18 vereadores assinaram de forma plural, pois eu não tenho nenhuma intenção singular de ser o único responsável por uma emenda. E aqui anotem bem o nome dos parlamentares que representam a sociedade goianiense e que concordaram 100% com esta emenda. Além de Jorge Cajuru, Cabo Sena, doutora Cristina, pela ordem alfabética, Elias Vaz, Eduardo Prado, Gustavo Cruvinel, Lucas Quitão, Milton Mercês, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Sabrina Garcês, Sargento Novandir, Felisberto Tavares, Alisson Lima, Rogério Cruz, Carlim Café, Tatiana Lemos. Portanto, de ontem, 11, hoje, 18, nesta emenda, que ficou como nossa segunda estratégia, como stand-by. Voltamos a insistir hoje aqui na Câmara, no pedido de vistas do projeto de lei de Íris Rezende, que a goela abaixo quer que esta Câmara aprove a anistia fiscal, o parcelamento de até 40 meses
aos maiores devedores de impostos municipais. Daí fomos para o pedido de vistas. Como ontem, em dupla, eu e doutora Cristina apresentamos, hoje, em revezamento, doutora Cristina apresentou o pedido de vistas com o vereador Lucas Quitão. E aqui está o placar. 21 votos, aí está no painel eletrônico, a 9. Um placar absolutamente arrasador. 21 a 9. Eram 30 vereadores presentes. 21 a 9. Os 21 que representaram a sociedade goianiense, que derrotaram a base do prefeito Íris Rezende, que derrotaram a revoltante anistia fiscal, em que só vamos votar depois de conhecermos quais são os 100 maiores devedores dos impostos municipais. Os 21 para o conhecimento de todos os senhores, senhoras e jovens aqui em Goiânia em especial. Jorge Cajuru, Jair Diamantino, Gustavo Cruvinel, Felisberto Tavares, Emilson Pereira, Elias Vaz, doutora Cristina, delegado Eduardo Prado, Carlim Café, Cabo Sena, Alisson Lima, Leia Clébia, Lucas Quitão, Milton Mercês, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabrina Garcês, Sargento Novandir, Tatiana Lemos e Zander Fábio. Estes, os 21 parlamentares desta Câmara que derrotaram a base do prefeito Íris quanto ao projeto de lei da anistia fiscal. Os únicos 9 parlamentares que representaram Íris Rezende aqui hoje na Câmara, e esse desejo desproporcional e desrespeitoso para com os goianienses de querer aprovar a goela abaixo uma anistia fiscal no 6º mês da gestão Íris Rezende. Os 9 que votaram a favor de Íris e contra o pedido de vistas, que queriam a aprovação da anistia fiscal e querem: Anderson Salles, Clécio Alves, Dr. Paulo Dyer, Romário Policarpo, Isídio Alves, Oséias Varão, Paulinho Graus, Tiãozinho Porto e Vinícius Cirqueira. Estes os 9 contra os 21 vitoriosos. Não votaram o presidente Andrei Azeredo. Ausentes do plenário, Anselmo Pereira, Juarez Lopes, Cleibe Moraes e Wellington Peixoto. Perfeito? Está certa a lista, Victor Campos de Oliveira. Enfim, senhoras e senhores goianienses, foi o que aconteceu nesse dia que voltou a me deixar feliz e orgulhoso pela maioria dos parlamentares desta Câmara. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Sérgio Rones do Rio de Janeiro, o Adriano Ricardo de Anápolis, o Carlos Adriel de Goiânia, o Donizete Salatiel de Lusiânia e o Eupídio Cecílio de Bela Vista, Goiás. Agradecidíssimo pela audiência e, por fineza, compartilhem este vídeo, esta transmissão ao vivo, com o maior número possível de pessoas, amigos e amigas, e não tenham noção do tanto que colaboram
com este programa diário único na política brasileira, da satisfação de um parlamentar e suas ações diárias e os bastidores sujos e limpos das políticas municipal, estadual e federal. Aqui termina a primeira parte das 3 partes do programa Voz de Goiás na Câmara. Em 30 segundos eu volto com os assuntos. 29 projetos de lei, o 29º em parceria com a doutora Cristina. Mais 4 projetos de lei de minha autoria são aprovados por unanimidade. O que aconteceu em Brasília? Chapa Dilma e Temer. Temer pode deixar a presidência? Ainda. Na tribuna, um alerta para a mancha da Câmara e o risco de ontem para hoje, pois mancha acontece em segundos. 30 segundos. Volto nas 22 redes sociais do Cajuru. Até já.